Próxima parte e última parte é matemática. Ciência da computação exige matemática, mas você não precisa ser muito bom em matemática para cursar ciência da computação. Você só precisa saber matemática básica, aquela matemática de ensino médio, e você vai se dar bem. Em especial, a matemática em ciência da computação, normalmente existem duas áreas, que é álgebra linear e cálculo. São basicamente essas duas matemáticas que você aprende, que são necessárias, que são essenciais aí na computação. Começando por álgebra linear. Você já deve ter visto na escola coisas sobre sistemas lineares de equações. Tem várias variáveis, várias equações, e você quer descobrir o valor de x, o valor de y e o valor de z. E você pode solucionar isso por substituição, por exemplo. Mas você pode pegar esse sistema de equações e representar em formato de matrizes e vetores. Matrizes e vetores são os principais tópicos aí da álgebra linear. Então aqui eu peguei as variáveis e coloquei em um vetor, peguei os números que multiplicavam essas variáveis e transformei em uma matriz, e os números que estavam lá do lado direito, depois da igualdade, eu coloquei em um vetor aqui. Beleza? E aí o seu objetivo no final é criar uma matriz mais ou menos nesse formato aqui, que tem alguns uns e o resto é zero na coluna e na linha. E para que você consiga... Você precisa entender um pouco sobre multiplicação de matrizes para entender por que o que eu vou falar está certo. Mas o que isso aqui está dizendo é que x é igual a 0, y é igual a 0 e z é igual a 1. É quando você tem uma matriz nesse formato aqui, multiplicando o vetor, você meio que pode pegar esse valor aqui. Enfim, eu não vou me aprofundar muito, senão vai ficar muito longo. Agora vamos para a parte de cálculo. Cálculo, ele é bastante complicado, tem muita reprovação, mas os conceitos que ele aborda até que são simples. Ele aborda 3 conceitos: limites, derivadas e integrais. Os 3 estão relacionados a funções, o estudo de funções, o comportamento delas de acordo com... você quer estudar o comportamento das funções. No caso dos limites, você quer saber o que acontece com a função quando você se aproxima de um determinado valor. Por exemplo, você já se perguntou por que você não pode dividir por zero na matemática? Bom, limites ajudam a entender um pouco isso. Porque, por exemplo, tem essa função aqui que é 1 dividido por x. Ok, você não pode dividir por zero, mas o que acontece quando x fica cada vez mais próximo de zero? Quando aqui tem um 2, quando x é 2, vai ficar 1 meio, que é 0,5. Quando x é 1, vai ficar 1 dividido por 1, que é 1. Quando x aqui é, sei lá, 0,5, isso aqui vai ser igual a 2. Então o número está crescendo. E quando você coloca números cada vez menores aqui, esse número, a função, fica cada vez maior. Então é como se 1 dividido por 0 fosse infinito. Mas infinito não é número. É por isso que você não pode dividir por 0, porque não vai dar um valor. O infinito é infinito, o infinito não é número. Então, limites são conceitos interessantes. Não é difícil, mas exige muito matemática básica. Então, matemática básica é essencial aí para que você vá bem na computação. Principalmente essa parte de funções. Como eu disse, isso aqui vai dar infinito. Segundo conceito é derivadas. Derivadas você pode entender como se ela transformasse a função em outra coisa. Aqui, por exemplo, eu tenho x ao quadrado mais 7. Aqui é o símbolo de derivada. Eu estou derivando essa função. Quando você deriva essa função, você está transformando ela em outra função. No caso aqui, eu transformei essa função em 2x. Eu não vou explicar por quê, mas eu quero que você entenda isso, que a derivada transforma uma função em outra. Então, o que você vai aprender em cálculo é o que acontece, como transformar uma função em outra, como você deriva, como que você transforma essa função. E para cada tipo de função existe uma transformação diferente.
Eu acredito que derivadas é a parte mais fácil de cálculo. E derivadas, uma aplicação dela é que a derivada de uma função, ela meio que indica a taxa de variação dela. Ela meio que indica a inclinação da função. E o que é que isso significa? Significa que se a derivada é positiva, então quer dizer que a função ela está crescendo. Ela é crescente naquele ponto. Se a derivada naquele ponto é zero, significa que ela está constante. Ela não está nem crescendo, nem decrescendo. Se é negativo, então a função está decrescendo naquele ponto. Essa é uma das aplicações de derivadas. Existem outras, mas isso é uma delas. Uma aplicação muito importante de derivadas é encontrar o ótimo de uma função. Ou seja, o maior valor da função ou o menor valor dessa função. E por que a gente consegue fazer isso com derivadas? Porque quando a derivada é igual a zero, significa que ela nem está crescente nem decrescente. Então, quando você acha os pontos da função em que a derivada é igual a zero, isso significa que é ou um ponto de mínimo ou um ponto de máximo. Porque você pode imaginar um vale. Nesse ponto, ela estava crescendo e começou a diminuir. Ou então, quando é um ponto de mínimo, ela estava decrescendo e depois começou a crescer. Em algum momento, a derivada começou a virar, a se tornar positiva ou a se tornar negativa. Então, ela passou pelo zero. Então, você acha os pontos de zero, você acha esses pontos críticos, a gente chama de críticos, eu acho, e você faz um estudo sobre eles para encontrar qual que é o maior deles, ou qual que é o menor deles. Então, isso é muito útil na computação. A gente, em vários problemas, a gente quer achar o menor valor ou o maior valor. Por exemplo, em aprendizado de máquina, inteligência artificial, em algumas coisas assim, utiliza conceito de derivada. Vamos agora para o conceito, sabe do quê? Integral. Integral, assim como a derivada, é uma transformação de uma função. Só que uma coisa curiosa da integral é que a integral ela também é chamada de antiderivada. Ou seja, ela é o inverso da derivada. Você lembra aqui que eu transformei essa função x² mais 7 em 2x? A integral de 2x vai ser x² mais 7, ou seja, ela é o inverso da derivada. Então, você pode pensar, nossa, então eu falei mais cedo que a derivada era a parte mais fácil. Então, integral deve ser tão fácil quanto derivadas. Então, não. Derivar acaba que é fácil, é um método bem direto, mas integrar já é um pouco mais complicado. Porque quando você deriva, às vezes você perde um pouco da informação. Então, na integral, você fazer essa inversão nem sempre é tão fácil assim. Então, integral é a parte mais difícil de cálculo, eu diria que é a parte mais difícil. Ela tem mais técnicas, ela exige um pouco mais de prática do que limites e derivadas. Então, se você estiver fazendo cálculo, vá muito bem, tire notas boas em limites e derivadas, porque a parte de integral vai ser complicada. Então, se prepare. E uma aplicação de integral, aqui eu mostrando que a integral de 2x é x² mais 7. Uma aplicação de integral é, por exemplo, você calcular a área de baixo de um gráfico. Você consegue calcular a área de alguma coisa se ela tiver um formato muito específico, tipo um quadrado ou um triângulo, mas se o formato é muito irregular, fica um pouco difícil calcular a área dessa figura. Mas com integral, se você tiver a função que define essa forma, então fica fácil calcular a área utilizando integrais. Conclusão, a matemática que você vai ver para a ciência da computação é difícil. Ela vai exigir muito tempo, vai exigir muita prática, vai exigir muita atenção. É interessante que se você não tiver a matemática básica muito forte, é interessante que você
revise o conceito de função, revise matemática básica de modo geral, matemática do ensino médio, porque você vai precisar para cálculo e também para álgebra linear, principalmente para cálculo. E tanto para álgebra linear quanto para cálculo, a dificuldade aumenta progressivamente ao longo do semestre. Então, se você for mal no início, a tendência é piorar. Então, vá muito bem no início para você, para ficar mais fácil a próxima matéria, para ficar mais fácil o próximo conteúdo que você vai ver, e assim por diante. E nunca dependa das últimas provas, nunca dependa dos últimos trabalhos, porque isso pode ser um pouco complicado. Enfim, eu dei um resumo aqui bem superficial dessas duas matérias. E eu gostaria de fazer uma recomendação sobre a parte de álgebra linear. Eu recomendo essa playlist, que tem 16 episódios aí de a essência da álgebra linear, do canal 3 Blue, 1 Brown, que é um canal que trata principalmente de matemática, só que de uma maneira visual. E eu acho essa abordagem visual da álgebra linear muito boa. Faz você entender muito mais profundamente o que é um vetor, o que é uma matriz, o que significa geometricamente a operação entre matrizes. Então, eu recomendo muito, vai ajudar você a entender melhor a álgebra linear. E é isso. Normalmente o primeiro semestre é composto por esses conteúdos. E eu espero que você tenha entendido qualquer coisa, qualquer dúvida, você pode deixar aí nos comentários que eu tento responder. E é isso, até a próxima.